compartilhar a minha experiência com o parto natural. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu vejo beleza na história da humanidade, na evolução dentro da medicina, que possibilita recursos que podem ser recorridos quando são verdadeiramente necessários. Nesse momento, eu vou evidenciar a força e a magia que está por trás da natureza do corpo humano. Eu tinha muita vontade de ver o parto natural. Eu ficava curiosa, assim, de saber quais seriam os primeiros sinais, né? Se a minha bolsa romperia de madrugada, se eu começaria a sentir uma dor gigantesca, se o meu tampão iria sair, né? Ou, enfim, quais seriam os sinais do meu corpo de que a Carol estava pronta, de que a Carol estava chegando. Isso me deixava realmente muito curiosa. Com 38 semanas, eu comecei a sentir algumas sensações no meu corpo que me faziam, realmente me deixavam confusa se era a Carolina se mexendo ou se era uma contração de treinamento, né? O meu corpo se preparando. Eu não conseguia dizer o que era. O que eu sei é que quando eu sentia qualquer coisa um pouco diferente, uma sensação um pouco diferente daquela que eu estava acostumada na gestação, eu ficava muito feliz de imaginar que aquilo poderia ser uma contração, né? Que eu já estaria sentindo uma contração. Eu estava muito ansiosa, assim, para vivenciar o parto. Eu queria saber como é que é esse negócio, sabe? Que eu me preparei tanto, que eu escuto tanto falar. Com 37, 38 semanas, a gente foi sempre observando o colo do útero. Em um dia, eu chegava na médica e o colo do útero estava bem fechadinho, né? E aí, depois, na outra semana, eu chegava na médica e ela dizia, olha, o colo do útero tá mais macio, mas ele ainda tá posterior, então isso quer dizer que o corpo vai ter que trabalhar para ele entrar no eixo, né, para o bebê sair. Então, assim, a cada vez que eu ia na médica, eu entendia como é, né, o que estava acontecendo com o meu corpo. E na minha vida, na minha casa, eu ia observando ele, essas sensações que em nenhum momento eram sensações dolorosas, eram mais assim, parecia que a Carolina estava se mexendo um pouco mais forte, sabe? Às vezes eu tinha uma sensação nas costas, uma sensação diferente na barriga, mas sempre muito sutil, né? Eu coloquei na minha cabeça que a Carolina ia nascer com 38 semanas. Ela veio com 39 semanas e 5 dias. Quando fez 39 semanas, aí eu relaxei, porque eu disse, Carol, eu tô ansiosa, eu sei os motivos da minha ansiedade, mas olha, o que realmente eu sinto dentro de mim é que você venha no seu tempo, que você tome o tempo que você precisa dentro do meu corpo, né? E eu vou respeitar isso. Então, fique à vontade, sinta-se livre. Aí eu entreguei, sabe? Quando eu entreguei, os sinais começaram a vir de verdade. Quando deu 39 semanas e 2 dias, numa quarta-feira, no início da noite, meu tampão saiu. Eu lembro que eu fiquei assim, irradiante de felicidade, eu não tava me aguentando. Mandei foto para minha médica e para minha doula, que confirmaram que era o tampão, mas aí elas me disseram, Camila, pode vir assim em 3 dias, em 1 semana, em 10 dias, então fique tranquila, fique calma. Na quinta-feira, no dia seguinte, continuei com essas sensações no corpo e na sexta-feira de manhã eu tive um pequeno sangramento. E em seguida eu já fui para a médica, que eu tinha consulta. E chegando lá, ela me examinou e ela disse, olha Camila, o teu colo do útero tá muito macio, a Carol tá extremamente encaixada, tá tudo certo, né? O teu corpo está trabalhando e tá dando sinais de que tá trabalhando e se preparando para o parto. E aí eu voltei para casa e eu sentia muita vontade naquele dia de descansar, sabe? O meu corpo pedia que ficasse deitado, que relaxasse, que não sei, que talvez realmente que se preparasse assim para esse momento. E essas sensações elas começaram a vir com mais frequência. E na madrugada de sexta para sábado, eram 3 horas da manhã, eu acordei com uma contração, muito sutil, sem dor, mas me fez despertar, era uma sensação que me fez despertar. E ali também eu já comecei a sentir um pouquinho as minhas costas. Eu falei, eu vou tomar um banho, então eu fui pro chuveiro, deixei a água escorrer bastante aqui atrás, eu fiquei 40 minutos no chuveiro e eu ficava pensando, Carol tá vindo, Carol tá chegando, né? E voltei a dormir.
10 horas da manhã, eu acordei com uma dor mesmo. Então era uma contração mais intensa. Com essa sensação, despertei e não consegui dormir mais, né? E comecei a observar o meu corpo. Então eu observava que essas contrações elas estavam vindo espaçadas, mas com uma certa frequência. Elas estavam tomando um ritmo, sabe? E eu estava observando esse ritmo no meu corpo. Só que quando vinham as contrações, eu fazia tudo junto, sabe? Eu reconheci como a primeira fase de trabalho de parto, né? Que eu sentia as contrações, eu sabia que meu corpo estava entrando num ritmo, mas eu conseguia naturalmente conversar com o Gabriel, fazer as coisas dentro de casa, né? Esse momento de preparação do meu corpo não atrapalhava as minhas atividades. Até que eu sentei para almoçar super tarde, eram 2:30 da tarde, e na primeira garfada eu senti uma contração que eu tive que deixar, esperar e viver a contração. Nesse momento eu pensei, ok, eu estou entrando na segunda fase de trabalho de parto, que é uma fase onde eu não consigo mais fazer as atividades, que eu vou precisar realmente me reservar a cada contração. E de fato, assim, vinha a contração, eu parava, eu vivia aquele momento e aí depois voltava naturalmente a fazer o que eu... Não tinha dor, sabe? Era uma sensação que realmente me pedia uma atenção, né, para aquele momento. Eu fui para a banheira e fiquei ali. Eu senti a necessidade realmente de me concentrar nisso, sabe? Eu senti a necessidade de estar assim relaxada para esse momento. E ali no banheiro foi muito bom, porque eu tinha as frases de positivação, né, do parto, então eu estava ali vivendo aquilo, lendo uma música, e a doula chegou por volta de 5 horas. Quando ela chegou, eu estava dentro da banheira e eu perguntei para ela, eu continuo contando as contrações, né, o tempo dela. Ela disse, fique tranquila que agora a gente vai observar o seu corpo. E aí, quando foi 5:30, a gente já estava saindo de casa para a maternidade, porque realmente estava avançando muito rápido. E chegando na maternidade, nós subimos para o quarto, era uma suíte de parto, a médica estava lá, e aí eu sentei na maca, ela me pediu para me examinar, e ela disse, você tá com 4 centímetros de dilatação. Aí eu olhei no relógio, tinha um relógio atrás dela, assim, na parede, eram 6:35. Eu desci da maca, a gente foi pro chuveiro, eu fiquei em cima da bola com a água escorrendo, o Gabriel na minha frente, comigo, a doula do meu lado, comigo, e a médica ali atrás com a gente. E aí as contrações, elas começaram a vir cada vez mais forte. A cada contração eu sentia mais dor. E teve uma que eu tive a necessidade de sair da bola e ficar de 4. E aí eu fui para a contração, no que eu voltei, eu olhei para a minha doula no fundo dos olhos e eu disse, Cris, eu não sei se eu vou conseguir. E aí eu voltei para a contração. E quando eu retornei da contração, ela me olhou e disse, lembra da Partolândia? Você tá nela. E aí eu entendi e voltei para a contração. Houve uma sugestão de eu me deslocar até a maca, até o quarto, porque o trabalho de parto estava evoluindo muito, muito rápido. E nesse meu trajeto foram longos minutos profundos de viagem para dentro de mim mesma. A dor que eu estava sentindo naquele momento era algo muito grande. Eu não esperava sentir uma dor naquela dimensão, porque eu não conhecia uma dor naquela dimensão. E eu me assustei com essa dor. Eu não conseguia ficar em outra posição além que de 4. O meu corpo, ele já estava falando por si só. Eu já estava realmente saindo da consciência das coisas ao meu redor e estava cada vez mais dentro de mim mesma, cada vez mais introspectiva. E aí o meu corpo, ele me guiava em tudo. Eu me sentia Eu tava me preparando para ser inteiramente animal ali naquele momento. E para mim, né, naquele momento, fazer esse deslocamento, né, foi muito intenso. Porque eu fazia ele de 4,
até chegar no ponto que era necessário que eu chegasse, e vivendo as contrações. E cada contração, cada vez que vinha, era mais dolorosa, mais intensa e dilatava mais. Quando eu cheguei nos pés da maca, a médica me pediu para fazer mais um toque. Eram 7h15 da noite e eu estava com 9 de dilatação. Então, em 40 minutos, eu dilatei de 4 a 9. Eu dilatei praticamente tudo o que eu precisava para entrar na fase de trabalho expulsivo. Foi muito intenso, né? De fato, as contrações eram cada vez muito mais fortes do que a contração que eu tive anterior, né? Isso é muito bom, porque o trabalho de parto foi muito rápido e também muito intenso, né? Eu não tinha tempo de me preparar e de me acostumar com aquela dor, daquela contração, daquele ritmo, porque sempre vinha mais e mais e mais, muito mais intenso. A doula, nesse trajeto, ela me orientou a vocalizar durante as contrações, então que eu respirasse e vocalizasse com para expandir o meu corpo, né? E não contrair ele no momento da dor. Esse som, essa vocalização, ela se transformou em um som grande, profundo e num irreconhecível grito. Da onde isso está vindo? Era um grito que eu nunca tinha dado antes. Eu não imaginava que eu poderia emitir um som tão animal, tão profundo e me surpreender que aquele som estava saindo de dentro de mim. Isso também me assustou. A dor intensa daquele momento e os gritos assustadores que eu estava dando fizeram a minha mente acreditar que aquilo era algo que não tinha solução, era algo desumano, era algo impossível de ir para frente e que eu jamais suportaria. E em um desses momentos de desespero, de contato com a mais profunda dor do parto, eu olhei para minha doula e disse: eu quero anestesia. Tudo era muito rápido. Era a minha mente falando e gritando o meu pedido de, pelo amor de Deus, alguém para com isso, porque eu não tô dando conta. E então, bruscamente, o retorno para dentro de mim mesma, através da contração. A dor chegava, os gritos me expandiam e eu viajava para esse mundo sem formas, o lugar mais íntimo dentro de mim, dentro do meu corpo. Eu já não sou mais o meu corpo, não vejo ele. Eu estou em outra dimensão, no absoluto, no todo. E eu me dou conta que sim, é claro, é daqui e é aqui que eu trago alguém para a Terra. Naquele momento da contração, eu não tinha noção do que eu estava vivendo, da dimensão dessa experiência. Era o meu ser e a minha humanidade, a minha alma e o meu corpo físico trabalhando juntos, arduamente, para trazer aquele bebê para a Terra. Ora, eu saio de cena na dimensão do absoluto e ora eu retorno para o meu corpo, escuto e respondo a todos os meus pensamentos que estão sendo criados ali pela mente naquele momento através daquela dor. Então eu volto para a contração, para esse espaço e retorno da contração e me pergunto: onde que eu estava com a minha cabeça quando eu decidi fazer isso? E de repente eu comecei a sentir vontade de fazer força. Estava na fase expulsiva de trabalho de parto, que é a última fase. As pessoas falavam comigo, eu já não escutava mais. Eu já estava realmente em outra. Era quase desnecessário escutar as pessoas, ou impossível, porque o meu corpo, ele fazia tudo. Ele fazia tudo sozinho. Eu era realmente uma telespectadora da natureza do corpo humano. A minha mente se aquietou e o meu corpo trabalhou. Silenciosamente, milagrosamente, eu vi tudo estar conectado. Era uma coisa só, se movimentando. Aqueles gritos já estavam abafados, eles continuavam existindo, mas aquele movimento, ele
ele se tornava cada vez mais sutil do ponto de vista do meu olhar humano, até que juntos, pouco a pouco, faziam com que a Carolina chegasse aqui na Terra. E ela veio. Sentia a cabecinha, não sei como, não sei explicar, talvez eu tenha perdido aquele minuto na minha memória, mas o minuto que eu guardo em seguida é de eu segurando ela nos meus braços e dando ali o nosso primeiro abraço. Eu tava, não sei, hipnotizada por aquele momento e eu olhava para ela serena, silenciosa, com os olhos arregalados e olhando tudo. Ela olhava. Eu fiquei com ela no meu colo, o Gabriel estava comigo e assim a gente deu as boas-vindas a Carolina. Foi assim. Relembrar do parto me faz retornar para aquela experiência. Que privilégio nós mulheres temos em vida de parir, de fazer essa experiência, de viver isso, de saber qual é a sensação física, em essência, de trazer alguém para o mundo. Que dom nós somos para a humanidade quando trazemos seres de luz para a Terra. Quando eu me dou conta disso tudo, eu me encho de gratidão. Eu só sinto gratidão. Quando eu estava com 9 de dilatação, que foi aquele momento que eu pedi anestesia, eu estava descrente do meu lugar no parto, a minha capacidade de parir. Não a capacidade física, mas a capacidade mental mesmo de dar conta disso tudo. A médica e a doula, elas foram muito carinhosas, amorosas e muito respeitosas comigo. Quando eu pedi por anestesia, elas colocaram que o meu trabalho de parto ele estava evoluindo muito rápido. Eu estava com 9 de dilatação e logo eu chegaria na fase possível. E eu estava numa sala de parto. Então, pra gente sair daquele local, né, que pra mim estava tão difícil me mexer, sair daquela posição. Então, me deslocar até o centro cirúrgico para dar anestesia, eu já estaria na fase de trabalho expulsivo. Então, naquele caso, no meu trabalho de parto, eu sentiria mais dor em todo esse trajeto do que vivenciar ali 1 centímetro de dilatação, mais ou menos, para entrar na fase de trabalho expulsivo. Depois disso, o Gabriel me contou que em determinado momento, como eu pedia por anestesia, a médica olhou para o Gabriel e disse: ela quer mesmo anestesia? Ele respondeu: não. Ele disse que foi muito difícil ele dar essa resposta. Foi muito difícil para ele falar por mim naquele momento. Não era ele que estava sentindo o que eu estava sentindo. Ele sabia que eu queria vivenciar a natureza do meu corpo. E graças a essa resposta desse companheiro de jornada que pensa completamente diferente de mim, que é completamente diferente do que eu sou, mas que foi tão respeitoso comigo e parceiro naquele momento, que eu continuei vivenciando essas viagens para dentro de mim mesma através das contrações. Ele nunca vai saber, não nessa jornada, sabe para onde as contrações me levaram. Ele confiou no parto e confiou na minha escolha, naquilo que era importante e relevante para mim. Eu consegui viver essa experiência humanamente graças a ele, a minha médica, a minha doula, que estavam ali comigo. Graças a essas pessoas, a essas almas maravilhosas, incríveis, amorosas, cuidadosas, respeitosas, que estavam vivendo aquele momento comigo e me apoiando naquele momento. E eu digo isso porque eu sei que a minha mente, ela poderia ter interferido nesse trabalho de parto, se eu não tivesse esse apoio naquele momento. Com certeza. A Carol, ela nasceu às 20 horas e 31 minutos numa noite de sábado.
Naquela madrugada eu não consegui dormir, né? Eu tinha flashes que vinham a todo momento de cenas do meu parto. Então eu tava dormindo e de repente me vinha uma cena e eu pensava, meu Deus do céu, olha o que eu acabei de viver. Aí eu voltava a dormir e vinha uma outra cena e eu pensava, meu Deus, que louco isso, né? E assim foi a madrugada inteira, assim, eu tava em êxtase com aquilo que tinha acabado de acontecer, né? Com o parto. Naquele domingo de manhã eu acordei me sentindo conectada a todas as mulheres que passaram, estavam passando ou passariam por essa experiência. E essa conexão era muito forte, assim, eu estava me sentindo ligadas a ela, principalmente pela dor dessas mulheres que vivenciaram, estavam vivenciando ou vivenciariam essa experiência desamparadas e desapoiadas. E a partir de então, surgiu dentro de mim uma curiosidade, um desejo muito grande de obter mais informações, de entender mais essa realidade. É um assunto que me interessa muito, eu sinto um desejo grande de contribuir de alguma forma para a transformação e evolução desse olhar para o parto e cultivando a sabedoria desse acontecimento, das marcas e reflexos na mãe e no bebê, né? E que essa consciência chegue a todos, principalmente aos profissionais da área que atuam hoje diretamente com os resultados dessas experiências, né? E que podem mediar, conduzir de uma forma diferente esse nascimento, né? A vinda desse bebê, a chegada e a história desse ser humano que faz e atua junto no todo para a evolução da humanidade. Siente que el momento llega, siente tus huesos son fuertes, siente estamos ayudando, lo divino está contigo. Siente, el niño está en la puerta, vivirá para abrazarte. Siente, estás envuelto